Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui, na nossa primeiro encontro síncrono, na nossa disciplina de técnicas de programação. Hoje são dia 11/9, pós-feriadão, então nós estamos iniciando mais um módulo, né? Agora, após a disciplina de banco de dados, nós já tivemos disciplina de lógica, algumas disciplinas técnicas de projetos, de sistemas comigo, né? Então, a gente está iniciando hoje uma disciplina nova, chamada de técnicas de programação. Nós estamos com a participação aqui de 3 alunos no momento, Samara, Sandreane e Selma, né? Essa aula de hoje, ela vai ser baseada no nosso plano de ensino, então a ideia aqui é apresentar para vocês a disciplina, como vocês serão avaliados, os conteúdos que envolvem a disciplina, como ela está organizada. Então, esse é o momento que vocês, no caso, os alunos que estão aqui, podem tirar dúvidas sobre como vai ser o andamento da disciplina. Tem mais um pessoal entrando, ok. Boa noite para quem está entrando. A gente já começou, mas pode acompanhar tranquilo, tá? Então, essa é a nossa ideia dessa disciplina, tá bom? Desse encontro síncrono. A gente vai conversar ao longo dessa aula sobre os encontros síncronos, inclusive, né? Então, esse momento vai ser bem tranquilo, que é só uma explicação da disciplina, inclusive a data, né? O dia foi mudado dos encontros, pelo menos das minhas disciplinas, e por que eu fiz isso, tá bom? Eu vou colocar para cá, aqui no lado, o chat de vocês, então às vezes eu vou olhar para o lado, mas é porque eu estou olhando a conversa de vocês, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, tanto por áudio, quanto por mensagem, eu vou estar sempre acompanhando nas duas telas que eu estou aqui, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Importante, não tenham dúvidas, tá? Porque se você ficar com alguma dúvida, lá na frente você vai ter dificuldade para tirar, e aqui eu estou aqui com vocês para esse momento, tá bom? Então, falei alguma coisa, pessoal, não entendi como é que vai funcionar. Espera aí, eu te explico. Até porque, lembrando que todos os encontros síncronos das minhas aulas, alguém quer falar alguma coisa? Escutei o áudio rapidinho. Se quiser, pode falar, não tem problema, tá? Então, eu sempre disponibilizo essa aula gravada para vocês. Então, para quem não pôde participar, vai ter a aula lá. O que você perdeu foi a oportunidade de fazer uma pergunta ao vivo e tirar a dúvida ao vivo comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá começar, vamos lá mostrar, apresentar para vocês. Essa estrutura da nossa disciplina, vocês já estão familiarizados com isso, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas uma passar rapidinho para vocês, que as dúvidas de vocês podem tirar aqui nesse fórum de dúvidas. Não tenho medo de mandar uma mensagem aqui, eu estou sempre respondendo, tá? Às vezes eu não respondo no dia, mas eu estou constantemente olhando e eu sempre vou responder vocês, tá bom? Então, teve uma dúvida qualquer em relação a exercício, a conteúdo, a qualquer coisa, não precisa ser só um problema. Eu vejo que muitos alunos colocam aqui, normalmente, quando é um problema do curso. Não, isso aqui é um local para você tirar dúvida do curso. Professor, eu não entendi muito bem a questão tal. Eu vou lá e vou tentar explicar por aqui. Se não deu certo, nós temos um encontro síncrono na próxima semana para que nós possamos conversar, né? As atividades, fiquem tranquilos, elas vão até o último dia da nossa disciplina, que eu vou mostrar para vocês aqui qual é o dia, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, utilizem o fórum. Primeira dica, utilizar o fórum para tirar dúvidas. Essa estrutura, vocês já conhecem, a apresentação da disciplina, as organizações por semanas, né? No caso, hoje, nós estamos na nossa primeira semana. Essa é uma disciplina um pouco mais extensa, ela tem 5 semanas, então a gente vai ter praticamente mais de um mês juntos aí, acompanhando, sempre lançando conteúdos, então a gente vai estar um longo tempo, então eu espero que a gente transcorra tranquilamente, né? Eu estou aqui para auxiliar vocês, eu não estou aqui para dar trabalho para vocês, tá bom? Então aqui são as nossas semanas, nós temos aqui o nosso encontro síncrono, a única diferença que eu acho que alguns professores não disponibilizam são os encontros gravados. Vocês já tiveram uma disciplina comigo, então nessa disciplina vocês lembram que eu colocava para vocês, tá? Então, a gente grava, tem aula hoje, o Google demora um pouquinho para me liberar essa aula, assim que ele libera, eu disponibilizo para vocês. Então, amanhã já vai estar essa aula de hoje gravada aqui para vocês. O conteúdo de vocês, semanal, eu vou liberar sempre às segundas-feiras. Eu estava segurando as atividades no semestre passado, nesse eu não vou segurar. Então, deu a semana, já tem um conteúdo e tem a atividade toda pronta semanal para vocês poderem trabalhar da forma que vocês bem acharem, né? Beleza? Então, aqui tem os encontros síncronos. Um ponto importante sobre o encontro síncrono
Na aula passada, na disciplina passada, desculpa, eu dava essas aulas para vocês na quinta-feira, né? Eu optei por mudar por quê? Porque agora na segunda eu vou tentar dar uma introdução para o conteúdo de vocês, para que vocês, quando forem assistir os vídeos, que vocês entendam mais ou menos o que vocês já vão ver, porque eu já comentei algo, tá bom? Então essa é a minha ideia. Ainda vai ser mantido a ideia para tirar dúvidas de vocês, então aqui eu ainda vou tirar dúvidas a respeito das semanas anteriores, mas eu também vou dar uma introdução para vocês relacionada ao conteúdo da semana. Então, é uma prévia do que vai acontecer na semana, uma prévia dos exercícios. Então, é por isso que houve essa mudança de segunda, saiu da quinta e passou para segunda-feira o encontro. Lembrando, professor, eu não posso assistir os encontros. Não tem problema algum, eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem depois assistir o encontro síncrono que vai estar aqui, tá bom? Eu também disponibilizo o encontro síncrono para vocês em cada uma das semanas, tá bom? Para vocês não terem dificuldade de encontrar. Então tá aqui, ó. Na nossa primeira semana já tem o linkzinho para o encontro semanal. E lá você pode, naquela parte lá que eu acabei de mostrar para vocês, vocês podem acessar sem problema algum, ok? Dito isso, vamos agora para a nossa parte principal de hoje. Hoje, qual é a ideia inicial? A ideia inicial hoje é apresentar para vocês a disciplina, apresentar uma coisa chamada de plano de ensino. O plano de ensino é a obrigação de todo professor apresentar para o aluno no primeiro dia de aula, porque é nele que eu vou mostrar, né, que o professor, na verdade, vai mostrar como vai ser o decorrer da disciplina, qual a metodologia vai ser utilizada, como vocês serão avaliados, quais são os conteúdos, quais são as semanas de aula que nós vamos ter. Então, esse primeiro dia de aula é muito importante para vocês, tá? Então, é uma obrigação do professor. Dito isso, vamos lá na apresentação da disciplina, tá bom? Primeira parte importante é esse link aqui, comece por aqui, que é onde eu vou colocar esse vídeo hoje, que nós estamos gravando. Eu vou disponibilizar ele aqui para vocês, para que vocês possam rever e tirar dúvidas com relação ao andamento da disciplina, como ela vai estar organizada, tá bom? Vamos deixar o plano de ensino por aqui, vamos deixar ele por último, vamos passar para o próximo. O próximo tópico é cronograma de atividades, tá bom? O que é o cronograma? Vocês já estão familiarizados, eu espero que vocês acompanhem o cronograma de vocês. Por quê? Nele existe um mapa de tudo que vai acontecer na disciplina de vocês, tá? Dia a dia. Então, tá aqui, ó. Dia 11/9, nós temos nosso encontro síncrono. O que você precisa fazer? Nesse momento, nada, só assistir a aula. Na nossa aula 2, no dia 12/9, está aqui o conteúdo que a gente vai ver. O que você precisa fazer nesse dia? Está aqui o dia da atividade. Então, esse cronograma, ele representa um mapa de todos os dias das nossas aulas. Professor, você vai lançar esses conteúdos nesse dia? Não. Eu vou deixar ele no primeiro dia da semana. Então, na segunda-feira, eu vou liberar todos esses conteúdos para vocês. Mas vocês vão se orientar por eles para saber o que vocês precisam fazer nessa semana, tá bom? Inclusive, eu informo as datas das avaliações e também a nossa data da nossa última avaliação, tá bom? Nossa aula, o último dia de aula nosso vai ser no dia 15/10, tá bom? O domingo. 15/10 será o nosso último dia de aula. Lembrando, então, que essa será a data final para envio de atividades. Professor, eu não consegui fazer no último dia, não tem como prorrogar? Não, não existe essa possibilidade, tá? Nós temos 5 semanas para realizar todas as atividades. No dia 15/10, às 23h59, todas as atividades, inclusive a avaliação final, vou explicar melhor para vocês, mas só para serão fechadas, tá bom? Então, na dúvida, sempre olhem esse cronograma, ele está disponível para vocês, para que vocês se orientem sobre os conteúdos semanais. Beleza? Vamos lá, seguir. Vamos nos conhecer. Vocês já fizeram isso aqui, né? Então, eu vi que alguns alunos já se incluíram. Se tem algum aluno que não colocou aqui, coloca, se inscreva aqui, ó, é legal, para a gente ver quem é cada um de vocês, né? Tá aqui, ó, as alunas, alunos, o professor tá aqui. Se coloca para a gente poder ler, ver quem é. Pessoal que é de Guaraí, pessoal que é de Colinas, pessoal que é de Aliança, um monte de locais, tá? Então, se inscrevam aqui para a gente depois dar uma lida. O professor lê todo mundo, tá bom? Eu vi todo mundo, eu curto aqui, indicando que eu dei uma lida
uma lida na descrição de vocês, beleza? Então, é uma parte interessante da nossa aula, a gente vem seguindo ao longo do semestre e a gente só vai acumulando aqui, tá bom? Tranquilos? Tranquilo, então. Vimos essas partes aqui que vocês já estão familiarizados, não tem nada de muito novo. Agora nós vamos entrar na parte do plano de ensino. Desculpa. Essa parte é extremamente importante porque é nela que eu vou explicar para vocês conteúdos, objetivos, ementa, metodologia, avaliação. Tudo vai ser agora, a partir desse momento que eu vou explicar para vocês. Bom, a apresentação aqui é só explicando o que é um plano de ensino, não é o ponto importante nosso. Identificação da disciplina. Pontos importantes. É uma disciplina do terceiro módulo, ou seja, nós estamos já mais para o final do que para o início, né? Então, nós temos 4 módulos nessa disciplina, nesse curso. Nós já estamos no terceiro, então o próximo passo já é, o próximo semestre já é o final de vocês, e com certeza, a formação de vocês nesse curso, tá bom? Então, a disciplina do terceiro módulo, nós estamos no semestre 2023-2, ou seja, o segundo semestre de 2023, é uma disciplina extensa com 90 horas, que estão divididas em 5 semanas, começando hoje e vai se encerrar lá no dia 15/10, um mês e um pouquinho. Professor, mas por quê? Porque a gente acaba considerando sábados, né, e domingos como prazos para vocês enviarem as atividades. Então, acaba reduzindo um pouco, condensando, né? Se a gente fosse considerar só dias úteis, essa disciplina seria muito extensa e acabaria ultrapassando, inclusive, as nossas férias de final de ano. E aí ninguém merece isso, tá bom? A pessoa entende. Então, nós temos 5 semanas de aula, começando hoje, no dia 11/9. Vamos para a próxima parte. Objetivo geral. O que é o objetivo geral? É o que a gente espera que vocês consigam, o que a gente espera que vocês atinjam ao final dessa disciplina. Então, fornecer aos alunos conhecimento e habilidades para que possam desenvolver sistemas de software orientados a objeto, de forma eficiente e eficaz. Pessoal, não faço ideia do que é orientado. Calma. Essa disciplina, nós vamos conversar sobre esse conceito de programação chamado orientação a objetos. É uma metodologia diferente, não é nova, é já usada há bastante tempo, e a maioria das linguagens utilizam, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, o conceito de programação orientada a objetos. Objetivos específicos, vamos ver o que a gente quer. Desenvolver sistemas de softwares com códigos reusáveis. O principal foco da utilização da orientação a objeto é reutilização de código. Eu explico para vocês ao longo das videoaulas como é que a gente faz isso. Utilizar conceitos e mecanismos da programação orientada a objetos e utilizar técnicas de uso comum em sistemas orientados a objetos. Então, utilizar as técnicas mais utilizadas e mais difundidas e entender os conceitos. Realizar a programação de sistemas computacionais utilizando o banco de dados. Essa parte aqui a gente só vai ter um vislumbre. Por quê? Porque a gente vai trabalhar isso praticamente no 4º módulo. Então, no 4º módulo, a gente vai trabalhar com essa parte um pouco melhor. Tranquilo? Vamos para o nosso inventário, a nossa ementa, que são os conteúdos que nós vamos trabalhar. Primeira aula, né, os primeiros conteúdos, introdução ao desenvolvimento de sistemas reusáveis. Nós vamos ter uma visão de, primeiro, por que surgiu essa metodologia, né? É importante entender que nada surge do nada. Não existe um surgimento, eu não estou fazendo nada, eu vou criar uma metodologia nova. Não. Normalmente, ela surge para sanar um problema. Então, a gente conversa sobre isso. A gente vai entender o conceito de objetos e classes, que é um conceito fundamental para essa disciplina. Então, você precisa entender isso, tá bom? Professor, eu tive muita dúvida. Eu tenho uma videoaula, eu vou disponibilizar para vocês materiais de leitura relacionados ao tema e ainda vou estar com vocês no encontro síncrono. Se, além disso, não for possível, vocês têm um fórum ainda para a gente conversar, tá? Então, não fiquem com dúvidas em relação a esses conteúdos. Herança e polimorfismo, são temas também que nós vamos abordar. Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu começar a falar, basicamente, como funciona a herança e polimorfismo numa programação orientada a objetos, vão mais confundir vocês do que ajudar. Então, nesse momento, só entenda que a gente vai trabalhar isso, e lá na frente, quando chegar o momento, vocês vão entender melhor, tá bom? Classes abstratas e interfaces, vocês vão entender como funciona. Tratamento de exceções, coleções, persistência de dados e padrões de projetos. São os temas que nós vamos abordar ao longo dessas 5 semanas. Fiquem tranquilos, é um conteúdo extenso, mas a gente acredita que dá para andar tranquilamente ao longo dessas semanas, tranquilo?
Até aí, tranquilos? Alguma dúvida? Algum questionamento? Fiquem à vontade, tá? Só vou desligar esse. Pronto. Vou desligar a luz na minha cara aqui, que tá me atrapalhando um pouco, tá bom? Qualquer momento, só perguntar. Metodologia. Aqui é só simplesmente uma descrição de como vai acontecer nossas aulas, as aulas teóricas, né? Que são essas aulas de videoaula, que são aulas via Meeting, são textos que vocês vão ler. E as aulas práticas. Essa disciplina, ela é toda focada na prática. Então, todo o meu conteúdo vai ser voltado para você praticar. Se você tem em mente que você vai apenas ler ou vai apenas ver a videoaula e vai tentar responder o exercício, talvez você vai ter dificuldade. É preciso que você, no mínimo, pratique. Eu vou dar alternativas para vocês praticarem utilizando ferramentas. Você pode utilizar uma ferramenta que seja instalada no seu computador ou, obviamente, dada a dificuldade que a maioria de vocês tem, uma ferramenta que não necessite instalação e que você possa utilizar online, até mesmo no seu celular. É óbvio que pelo celular existe uma dificuldade muito grande, porque a tela é menor, a digitação é limitada, não é? Mas é totalmente possível que vocês utilizem essa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês. É nosso primeiro conteúdo de aula, tá bom? Ponto extremamente importante para vocês, né? Que surge muita dúvida, né, que vocês querem muito saber com relação à avaliação. Como é que será a avaliação de vocês? Essa disciplina, ela tem uma formação um pouco diferente em relação a formato de avaliação. Por quê? Ao longo das semanas, nós teremos 5 semanas de aula. Cada semana, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade de revisão. Cada uma dessas atividades vale um total de 10 pontos. Lembrando que aqui no CREAD, né, nesse modelo nosso aqui, a nota máxima é 100. Então, não fiquem com dó. Pessoal, eu tirei 10 pontos. Quer dizer que eu tirei 10 mesmo? Não. Você tirou, se fosse fazer um comparativo, 1 ponto de um total de 10. Então, você tirou 10 pontos de um total de 100, ok? Então, ao longo das 5 semanas, eu vou disponibilizar para vocês 5 atividades de revisão, totalizando 50 pontos. Ao final, na última semana, eu vou disponibilizar para vocês uma avaliação final. Essa avaliação final, ela vale 50 pontos, o que junto das atividades de revisão e da avaliação final, totalizam 100 pontos. Se vocês fizeram todas as minhas atividades, vocês vão estar muito tranquilos para avaliação, porque vocês vão precisar tirar, no mínimo, 10 pontos para atingir a média 6, tá bom? Então, as atividades estão para vocês. Agora, características das atividades e características da avaliação. As minhas atividades podem ser repetidas quantas vezes vocês quiserem. Então, eu vou deixar o conteúdo para vocês. Vocês podem testar da segunda-feira até o último dia de aula. Vocês podem tentar responder as atividades semanais. Ou seja, as 5 atividades na semana, não existe limite de tentativas. Você foi lá e fez e tirou um 5. Ah, eu posso melhorar. Vou lá e tiro um 7. Eu ainda acho que posso melhorar. Eu tirei um 8. Eu falo, não, tá bom, eu acho que eu não consegui, vou conseguir melhorar. Você pode deixar, então. Vai ser sempre considerada a maior nota da atividade, tá bom? Então, durante a semana, vocês podem tentar responder as atividades. Não existe limite. Quando chega na avaliação final, aqui existe uma diferença. Na avaliação final, você pode tentar apenas 2 vezes. 2 vezes. Você pode tentar ter 2 tentativas. Vai valer a maior nota entre as 2. Professor, eu comecei e aí acabou a energia, eu não consegui terminar. Não há o que ser feito. Então, o que vocês precisam ter em mente é, quando começarem a fazer a avaliação final, lá na nossa última semana de aula, tenham em mente que vocês precisam estar num local confortável, que vocês não serão interrompidos, que vocês vão ter acesso à internet constante, tá bom? Não existe um limitador de tempo. Eu comecei a fazer agora. Professor, eu tenho 30 minutos para terminar? Não existe isso. O prazo final de todas as minhas atividades e minha avaliação final é no dia 15/10, nosso último dia de aula, tá bom? Deu 15/10, encerra todas as atividades. Para quem atingiu a nossa média, que a média é 60 pontos, parabéns.
Quem não conseguiu a média, vocês ainda terão na segunda e na terça-feira, nos dias 16 e 17, só confirmar, do dia 16 e 17 de outubro, os exames finais. Os exames finais desconsideram qualquer nota anterior e eles valem 10, vale 100 pontos, tá bom? Então, dessa forma, vocês serão avaliados. Alguma dúvida em relação ao processo de avaliação de vocês? Tá tranquilo aí? Pessoal, pode escrever, falar, tá tranquilo? Mandar um joinha também já serve. Pode seguir? Então tá bom. Qualquer dúvida, é só perguntar. Beleza. Isso. Esse joinha ajudou demais, né? Ajudou e acabou prejudicando um pouco. O aluno quase não conversa agora, fica só no joinha, né? Mas tá bom. O importante é que vocês deem um feedback pra gente. Referências bibliográficas são livros que nós vamos utilizar. São livros, esses livros são livros que existem na nossa biblioteca virtual, mas esse conteúdo, ele é tão utilizado, tão conhecido, que qualquer coisa que você for digitar hoje no Google, internet, YouTube, você vai ter uma penca de conteúdo sobre isso. Então, tem aqui o material, mas, sinceramente, é muito mais prático você fazer uma pesquisa na internet hoje, que o resultado será muito melhor. Mas existem os livros aqui, e eles estão na biblioteca também, virtual, para vocês poderem utilizar. Por fim, no nosso plano de ensino, nós temos o nosso download do nosso plano de ensino. Você pode fazer o download do arquivo, tá bom? Olha lá, que tem todas essas informações que eu acabei de falar para vocês. A diferença é que a nossa avaliação, ela está no formato textual, porque aqui não permite aquela imagem bonitinha, tá? Mas aqui você também pode salvar no seu celular, salvar no seu computador, salvar lá onde você vai acessar, para que você dê uma lida e entenda melhor o nosso plano de ensino e como é que vai ser o andamento da disciplina, tá bom? Então, a gente passou, então, aqui rapidinho pela nossa apresentação. Agora, já entrando como se fosse na próxima semana, né? O que a gente vai ver nessa semana? Vou passar a apresentar para vocês de forma rápida e explicar um pouquinho como é que está organizando a videoaula, porque eu acho que eu não sei se vocês já chegaram a acessar. Alguns de vocês devem ter olhado aqui e falar, meu Deus, isso é muito conteúdo. Calma, eu vou explicar para vocês por que está daquela forma, tá bom? Nossa primeira semana, ele é um conteúdo introdutório, tá bom? Ele serve basicamente para você entender os problemas que existem na programação, entender as vantagens de utilizar uma metodologia que é largamente utilizada, entender quais ferramentas nós vamos utilizar, e aí sim entender um pouco sobre os conceitos básicos de programação. Mas aqui ainda não entra na orientação objeto, aqui nós estamos pensando mais na questão do Java, que é a linguagem que nós vamos utilizar de programação. Existem várias linguagens de programação orientadas a objeto, Python, Java, o PHP faz um trabalho também orientado a objetos, se for necessidade. Então, existem várias, C#, existem várias linguagens. Para nossa aula aqui, nós vamos utilizar o Java, tá bom? Uma linguagem da Oracle, mas tem várias linguagens, tá bom? Então, importante, esse primeiro conteúdo, todas as aulas, elas estarão organizadas com um objetivo de aprendizagem, que é o que eu espero que vocês consigam absorver nesse conteúdo. Se você, porventura, não entendeu isso, revise e volte, porque é a parte importante. Então, se ao final da aula, por exemplo, você conseguiu compreender as dificuldades que eram enfrentadas pelos programadores na década de 90, pronto, você atingiu o primeiro objetivo dessa aula, não é? Então, aqui nós temos uma breve introdução ao tema, para quem vai ler, e aqui a nossa videoaula. Todas as minhas aulas vão ser assim, com uma parte introdutória e uma videoaula assíncrona para que vocês acompanhem o material, tá bom? Utilizando a videoaula. Existem videoaulas que são um pouco mais extensas, e eu vou explicar mais ou menos como é que a gente trabalha com isso, e umas mais curtas, tá bom? Mas é importante que vocês assistam elas, porque a maioria dessas videoaulas eu vou colocar um conteúdo prático para vocês, tá bom? Então, essa é a organização das minhas aulas. Então, aqui no primeiro momento, são conteúdos teóricos. Pontos importantes nessa primeira aula nossa. São esses dois pontos importantes aqui, duas últimas aulas. A primeira é utilizando uma IDE, uma ferramenta integrada de desenvolvimento. Nós vamos dar duas alternativas para vocês desenvolverem os conteúdos dessa aula. Uma é utilizando uma IDE. Para esse caso específico, eu estou utilizando uma IDE chamada de Eclipse. Tá bom? Eclipse está aqui, ó. Eclipse IDE.
para o Java. Então, lá eu explico direitinho como é que você vai trabalhar, momento que você vai fazer o download dela, como é que você vai utilizar, tá bom? Então, tem essas aqui. Só se você quiser fazer o download dessa IDE no teu computador para trabalhar. E a outra alternativa é utilizar uma ferramenta online, desculpa, chamada JDoodle. Nesse vídeo aqui, eu explico direitinho como trabalhar com essa ferramenta, como entrar nela, o que a gente pode fazer. Então, aqui, ó, para quem não conhece, essa aqui já é uma ferramenta de desenvolvimento. Aqui tem um código simples que nós vamos utilizar, só para mostrar, e aqui a gente consegue executar um código. Então, tá aqui, ó. Ele vai estar rodando aqui. Eu não precisei instalar nada, eu só precisei da internet, e ele conseguiu me mostrar um resultado simples dessa execução. Tá? Então, você pode utilizar tanto ele quanto a IDE. Fica a critério de vocês. Professor, eu não tenho acesso à internet. Aí complicou. É preciso, então, que você vá ao polo, porque para fazer essa atividade, você vai precisar da internet, tá bom? Então, nessas duas aulas eu explico isso para vocês. Depois que vocês familiarizaram com a IDE, que vocês vão utilizar a online ou a desktop, aqui a gente começa a passar uma revisão para vocês, falando o que são as variáveis, como é que funciona uma variável no Java, como é que a gente declara uma variável no Java. Importante, tá? Se vocês observarem o conteúdo dessa aula, depois vocês assistem. Desculpa. Aqui eu acabo explicando e mostrando para vocês, na prática, a criação. Então, o que é ideal que vocês façam? Assistam a aula do lado da IDE. Porque aí você vai assistindo e vai fazendo o que eu estou falando. Vai assistindo e vai fazendo o que eu estou falando. Tá? No final, você vai ter o programa no final da nossa aula que eu acabei criando, andando com vocês. Então, é dessa forma que eu espero que vocês consigam andar com essa disciplina. Professor, eu só vou assistir os videoaulas, vou tentar responder as questões. É um direito de vocês. Eu acho que vocês terão dificuldade para fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui são esses conceitos que eu estou explicando para vocês, explicando o que são tipos primitivos, né? Ou seja, o que são os tipos do Java, o que é uma string, o que é um long, float, double, quais são os tipos que envolvem variáveis. Vocês viram isso em lógica de programação. E aqui agora a gente vai ver o mesmo conceito, só que utilizando uma linguagem diferente. Uma linguagem chamada de Java, ó. Java, tá bom? Então, é a linguagem Java, tá aqui. Bom, então essa é a linguagem que a gente vai utilizar. E ao longo dessa primeira semana, eu explico para vocês a sintaxe dessa linguagem. Basicamente, é isso que a gente vai trabalhar, beleza? São só esses conteúdos que a gente trabalha. Conteúdo é base mesmo. Na próxima semana, segunda-feira que vem, eu explico para vocês o que a gente vai trabalhar na próxima semana, e aí é um conteúdo um pouquinho mais legal. Com relação às atividades avaliativas, as atividades, já vi que tem algumas tentativas, as atividades, elas, a grande maioria será de marcar, mas existem algumas atividades aqui que elas são de autocompletar. Você vai ter o resultado imediato, tá? Se você, porventura, preencher a questão de forma errada, ele vai mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó. Adicione o tipo de dados corretos para as seguintes variáveis, lembrando dos exemplos apresentados na videoaula. Então, lá na videoaula que eu coloquei para vocês de variáveis, né, ela mostra como é que você declara cada um. Então, aqui, ó, por exemplo, é um número inteiro. Como é que eu vou declarar um número inteiro? Você vai olhar na videoaula e vai escrever aqui. Ah, declarar um número inteiro, por exemplo, é int. Ou então, é uma string. Ou então, é uma string maiúsculo, tá bom? Então, você vai lá ver a videoaula sobre o tema, vai ver como é que faz essa declaração e você vai preencher. Você vai poder verificar aqui e quando você confirmar, ele vai mostrar para você qual que está errada e qual está correta, tá bom? E aí você vai poder fazer as modificações que são necessárias. Também vão ter as questões tradicionais de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma. Ah, também vão ter questões de arrastar, tá bom? Ó, vocês podem arrastar, por exemplo, as respostas para encaixar, tá? Então, basicamente, essa aqui é um pouco diferente do que a gente estava acostumado, mas a gente continua tendo as questões de marcar, né? As questões tradicionais nossas de marcar X, beleza? Basicamente, o que a gente tem para essa semana é isso. É esse conteúdo que eu espero que vocês consigam absorver nessa semana. Que vocês consigam criar, acessar a IDE, que eu mostrei para vocês, a online ou a desktop, que vocês consigam simular esses programas que eu estou criando nessas aulas, tá bom? E que vocês consigam responder as atividades
de uma forma que seja tranquila para vocês, porque vocês praticaram. Basicamente é isso, tá? Aí você olha aqui, professor, mas que tanto de conteúdo? Deixa eu mostrar na semana que vem, que vocês vão entender um pouco melhor. Na segunda semana, eu vou colocar para vocês esse tanto de conteúdo aqui. Vocês vão falar, meu Deus do céu, professor, o que é isso? Calma. É porque eu gravo uma aula inteira, e essa aula inteira, ela acaba ficando muito extensa. Por exemplo, essa aqui deve ter o quê? Ó, essa aqui até que não está tão grande, mas normalmente tem aulas que vão estar 40 minutos. Então, para vocês não terem que assistir os 40 minutos para achar um ponto que você precisa, eu coloco esses subtópicos e eles são a mesma coisa, só que eles direcionam para o tema que está aqui nesse momento. E é a mesma videoaula de 40 minutos. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar criando a classe em Java, você vai pegar, vai ver que é o mesmo vídeo que eu acabei de mostrar, ó. Só que o que acontece? Ele vai começar aqui, ó, no minuto 3:56. Por quê? Porque é onde está o tema que eu estou falando no momento, tá bom? Você vai voltar aqui, ó. Como é que eu crio a classe principal? Você vai vir aqui de novo e você pode olhar que é o mesmo vídeo, ó. Só que agora ele passou a começar aqui, ó, no minuto 13. Então, por isso que tem aquele monte de tema para vocês, para que vocês possam se orientar nos tópicos das aulas. Se você não quiser, você pode assistir de uma vez só. O primeiro vídeo aqui é o conteúdo completo, a minha aula completa. Então, se você assistir aqui lá, você vai assistir todas as outras, tá bom? Mas isso aqui é da semana que vem e eu vou explicar melhor quando estiver na segunda semana, tá bom? O foco principal de vocês aqui era o conteúdo dessa semana, tá? Então, ao longo dessa primeira semana de aula, peço, por favor, que vocês testem fazer os códigos, seja na ideia desktop, seja na ideia online, qualquer uma das duas vai funcionar, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato pelo fórum. Eu estou aqui para ajudar vocês no fórum. Se ficou com muita dúvida, o fórum não ajudou, ou não quer colocar, quer esperar na segunda-feira que vem, às 19 horas, eu estou online de novo com vocês. E aí eu vou sentar e vou tirar dúvidas de vocês relacionadas aos conteúdos anteriores e vou fazer essa introdução do conteúdo que nós vamos ver na semana. Beleza? Deixa eu só ver, eu acho que era isso que eu tinha, deixa eu confirmar, muitos vídeos, exercícios, avaliações, programas, atividades e o plano de ensino. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês aqui nessa primeira aula, que é a apresentação do plano de ensino, é esse conteúdo aqui que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Eu pergunto agora, ficaram com alguma dúvida, tem dúvida algum conteúdo, quer questionar alguma coisa, quer perguntar algum conteúdo que você talvez não tenha certeza se vai ter, saber como é que vai ser as avaliações, fiquem a critério. Estou aqui agora, nesse momento, para tirar dúvidas de vocês, pessoal. Se não tiver nada, se vocês estiverem tranquilos, né, eu estou aqui também à disposição, tá bom? Só tenha em mente o seguinte, é um pouco complicado inicialmente, mas eu vou acompanhar vocês, tá bom? Então, qualquer momento, qualquer dia, comecei a ver um conteúdo, eu não entendi, manda mensagem que eu vou acompanhar e vou responder vocês. Tá bom? Eu sempre vou estar auxiliando vocês, respondendo vocês. Surgiu dúvida, não quer conversar comigo na segunda-feira eu estou à disposição, igual eu estou aqui hoje, para tirar a dúvida de vocês sobre todos os conteúdos que a gente vai trabalhar. Beleza? Sandriane, Samara, Selma, Adelar, alguma dúvida? Estão tranquilos em relação à primeira semana? Por enquanto, não está surgindo as dúvidas. Essa primeira semana eu sei disso, é bem tranquilo. Vai. Com certeza vai, e fiquem tranquilos, a gente vai ajudar, tá bom? O importante é, não desistam, fiquem tranquilos, nós vamos ajudar vocês. A ideia do nosso aqui como professor é ajudar. Não, na hora de fazer a atividade vai surgir dúvida, mas lembrem, quando vocês estão em uma sala de aula tradicional, você tem dúvida, você fica calado ou você tenta falar com o professor, não é? O automático seu é falar com o professor. Aqui nós estamos na mesma situação, nós estamos numa sala de aula, só que nós estamos em locais diferentes e ligados por meio da internet, tá bom? Exatamente, pode tirar no pode. Então, eu estou aqui para ajudar vocês na conversa, beleza? Alguma questão? Pode falar. Bruno, Oi? Eu vou me identificar, eu sou tutora do Polo aqui de Guaraí, e o meu objetivo em estar assistindo essa aula síncrona é para ajudar os alunos, né, quando me procurar com alguma dúvida, né, eu poder ser uma ponte entre
Você e os alunos e as informações que eu consegui colher aqui essa noite. Que bom. Eu sou tutora, eu não sou aluna. Que bom. Sandra, então deixa eu me apresentar também. Eu não costumo falar porque é para não criar, mas além de professor, eu também sou coordenador do curso de informática. Então, se você precisar tirar mais dúvida ainda, pode entrar direto em contato, porque aí você tem o WhatsApp, né, para falar comigo, tá bom? Tem a assessora. Então, se precisar dos alunos aí, se porventura, ó, aqui como você é tutora, né, eu como professor, se porventura vocês precisarem de algum dia que a gente tem uma aula diferente aí com vocês no laboratório, eu estou à disposição, tá bom? Isso para todos os tutores, todos os polos. Tá? A gente acaba não colocando, porque assim, a gente não tem um retorno disso, mas se precisar, a gente pode organizar e a gente regir. Marca uma aula que vocês estejam no laboratório aí e eu acompanho vocês por aqui, sem problema algum. Ok. Mas ótima atitude, é muito bom tirar essa dúvida com os alunos, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, agora, por ser o primeiro encontro, acho que ficou claro como vai seguir a avaliação, tudo certinho, mas conforme for acontecendo e as dúvidas surgindo, eu entro em contato com o senhor. Perfeito, estou aqui para isso. Senhor, não, pelo amor de Deus. Aí me acaba comigo com a idade, mas tá bom. Pessoal, então assim, era uma aula simples, né? Como eu falei, é só a apresentação do plano, é explicar a disciplina, explicar como vocês podem conversar comigo, o que a gente vai ver, como vocês serão avaliados. A gente viu isso. Se não existe mais dúvida, eu vou dar uma boa noite para vocês, a gente encerra nosso encontro e a gente se vê na próxima segunda-feira. Eu estou aqui de novo, 7 horas, eu estou sempre 7 horas. Se você tiver, ó, eu costumo entrar uns 15 minutinhos antes. Acho que a Sandriane entrou um pouquinho antes, ela viu que eu já estava aqui, né? Se você tem uma dificuldade, você não vai poder entrar, tipo, 7 e pouca, entra mais cedo e vê se eu tô, e tenta tirar a dúvida comigo mais cedo, tá? Eu posso ajudar vocês nisso, sem problema. Tá bom? Tranquilo. Pessoal, então, boa noite. Obrigado pela participação, né, dos alunos e obrigado pela participação da tutora para ajudar a gente ainda, é muito bom, tá? Uma boa noite, boa semana de atividades. Eu estou aqui para ajudar vocês, vai ser bem tranquilo essas 5 semanas, tá bom? Até mais, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Igualmente para você, professor. Boa noite, uma boa semana. Obrigado. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.